Mulher anda pelo corredor de uma livraria olhando livros nas estantes. Voz interpreta. Meu nome é Luciane Rangel. Meu sinal é um L. Eu sou surda profunda, sou professora de Libras e também sou escritora de um livro. Eu sou professora na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, da disciplina de Libras. Dou aula para ouvintes em diversas disciplinas, em pedagogia, letras, entre outras disciplinas. A minha matéria é teórica, a questão da comunicação, ensinando a diferença entre língua de sinais e português escrito. É um ensino básico de Libras e também o ensino da questão da cultura do surdo, da importância do surdo e para preparar os professores para receber os alunos surdos e ter uma comunicação em sala de aula. Os professores de letras aceitam bastante a questão da língua de sinais. Então, isso é muito importante. É uma experiência muito boa. Luciane, em pé diante de uma das estantes, observa os livros. Eu nasci ouvinte e com 2 anos e meio eu peguei meningite. E aí eu tive a perda auditiva e me tornei surda profunda. Eu não sabia Libras. Meus familiares me proibiram de aprender Libras. Eu era obrigada a oralizar. Eu comecei a aprender Libras com 12 anos. E aí foi quando eu comecei a ter contato com a comunidade surda. E fui para a escola. Luciane, de pé, lê o livro Anne e Jota. E eu tenho uma experiência como professora. Eu sou professora de faculdade, graduada e dou aula para ouvintes. Eu dou aula de Libras e mostro a importância do surdo. O que é a surdez, o que é o surdo, porque muitas pessoas não conhecem. E aí, eu sentada no computador, batendo papo com amigos ouvintes, as pessoas não percebem que eu sou surda, porque é virtualmente. E aí, eu batendo papo com esse amigo, eu disse: "Olha, eu sou surda." Aí ele falou assim: "Você, surda? Mas como? O seu português é perfeito, parece ouvinte." Aí eu falei: mas eu sou surda." E dá para escrever português perfeito, porque eu tenho a minha segunda língua como português. Eu tenho Libras como primeira língua, mas eu também sei escrever bem português. Então dá para fazer essa base, essa troca. E aí, expliquei para esse meu amigo e expliquei também a questão da cultura surda, porque ele não sabia, ele não conhecia. E aí, nos tornamos amigos íntimos, e foi onde surgiu a ideia de escrever. Eu comecei a escrever alguns poemas, algumas poesias. E aí surgiu a ideia de escrever um livro, contando a história da Libras, da cultura surda para as crianças saberem o que é o mundo surdo, o que é o surdo, a pessoa. E é para o ouvinte mesmo, para saber como é a história do surdo, porque muitos não sabem. Então, na verdade, não é a história da minha vida, são histórias que eu fui pegando e fui escrevendo de acordo com a cultura surda e de acordo com a minha imaginação. E aí criei esse livro, essa história juntamente com meu amigo. Porque eu fiquei muito preocupada com as crianças, porque quando elas forem ler, elas vão saber realmente o que é a cultura surda, o mundo do surdo. Porque as crianças hoje em dia não sabem, elas acham que os surdos são diferentes dos ouvintes. Mas não, é para mostrar que somos iguais, usamos a visão, mas somos iguais aos ouvintes. E foi isso que me incentivou a escrever este livro. E também para ensinar as crianças, para que elas aprendam a respeitar tanto o surdo quanto o ouvinte. E que também é importante aprender Libras para uma comunicação social. Porque hoje em dia tem muitos surdos, então é para melhorar o futuro das pessoas. As ilustrações do livro são do meu amigo, que é o João Paulo, que está sendo representado pelo Jota no livro. Mas ele também teve participação na questão do português escrito, e ele fez a ilustração do livro. Isso foi muito importante. Luciana pega um dos livros da estante e folheia. A cultura surda é muito importante para as crianças, jovens, ouvintes, para ler, entender e conhecer o mundo do surdo.
porque é uma cultura muito importante. Eles precisam aprender Libras para ter uma comunicação com os surdos. No futuro, é importante que os ouvintes que já estão incluídos na sociedade conheçam os surdos e entendam que a comunicação é diferente. Porque agora, no momento, falta muito para isso acontecer. Ainda tem muitas barreiras na comunicação. Livraria com estantes e bancadas com livros expostos. Em pé, Luciana olha para as páginas do livro Anne e Jota. Eu acho importante as crianças surdas e ouvintes terem um convívio, não só crianças, mas todas as pessoas surdas e ouvintes terem um relacionamento. O ouvinte crescer sabendo Libras, o surdo aprendendo português, se tornarem amigos para ter uma força na comunidade. Se você tiver interesse pelo livro Anne e Jota, você pode procurar pelo Facebook na página Anne e Jota Amigos de Mundos Diferentes. Capa do livro Anne e Jota, Amigos de Mundos Diferentes. Esse Dia do Surdo é um dia muito especial para a comunidade surda. Mas por que é especial? Porque a gente tem uma história para contar, a gente teve uma luta pelos nossos direitos, pelos nossos valores, pela questão da língua de sinais, a cultura surda. Então, ouvintes, que vocês abracem os surdos. Em pé, Luciane lê o livro Anne e Jota.